Hello, friends. Mostra os alunos. Como é que é? Eu trouxe minha Fala. minha caneca pro café aqui, ó. Vamos aí. Pode crer. Que nerd. Cara, aqui ó, atrás de vocês não estão vendo aí, tem um bando de estudantes, mas chega mais gente. Gente, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 nerds conversando. Eu vou Convidar todo mundo agora. Eu vou fazer as apresentações. A gente está com o Érico Assis aqui, que já esteve com a gente em outubro, no evento de quadrinhos, falando sobre, né, o dia a dia da produção dele, como funciona e tal. Maravilhoso. Vocês estão vendo agora o Mário. Eu só posso apresentar o Mário de um único jeito. O Mário não é o que você está pensando, cara. O Mário é a pessoa que eu mais li na minha vida. E é isso. Eu leio o Mário desde que eu aprendi a ler. Porque o Mário traduz desde antes de eu aprender a ler. O Mário tem quase a minha idade. Oi. Esse é um jeito de dizer que eu sou velho, pessoal. Não é. Traduzindo. O Mário começou muito novo, vai. Eu traduzia no berço já. O que eu me lembro é isso. Quem mais? O Carlos. Cara, eu vou aproveitar para apresentar do jeito certo. Uma professora minha já disse que a gente tem que colocar nos currículos uns alunos que a gente são nossos, assim. Eu fui professor do Carlos, professor de inglês do Carlos. Verdade. É foda. É um dos caras mais multitarefa que eu posso conceber na vida, que é fisioterapeuta, jogador de vôlei, tradutor, professor e a tecladista de uma banda natimorta. Acontece, parte da vida. Vou passar pro Rafa. Cadê? Seu meu irmão pixelado, mas é ele. O Rafa sou eu bonito. Então, Pixelado é assim? Todo mundo. Vai te catar a aula. Todo mundo diz que a gente é gêmeo, que a gente é muito parecido. Eu não acho, todo mundo acha. O Rafa. Eu li o primeiro gibi pro Rafa. É isso, né? Os primeiros, na verdade. Os primeiros, alguns anos de quadrinhos, né? Era uma história do Zé Carioca. Você tem certeza? Batman, meu lado. Não, a primeira que eu lembro é uma aquela que o Batman e o pica o pé do Batman. Lembra disso? Não lembro. Quem desenhou? Sério? Acho. Quem? Que era o Adams, vocês estão ouvindo? Neil Adams? Neil Adams? Eu acho. Tá, maravilha. Eu acho, mas a memória provavelmente me falha. Tá. Em resumo, o Mário é culpado. O Mário é preocupado pelos outros, pelo Carlão e pelo Carlão e pelo Rafa. Tá. Assim, tem uma sequência de doideiras juntas, assim. Eu lia tudo que é gibi que eu passava, desgraçadamente. Tu não tem grana, tu vai ler, tu lê tudo. Tu lê até os créditos lá no final, aquela meia página que tem. E não é? Pra durar um mês, né? Não é isso? Eu pegava lá quem escreveu, quem argumentou, e aí diz assim, tradução, adaptação, Mário Luiz C. Barroso. Tipo, Anos a fio. Não, durante Que anos a fio, responsabilidade. Fazer selvagem. Sim. Às vezes era o único nome em português. Ele fica, bom, quem é esse cara, mano? Mas não tinha letras, não tinha editor? Leandro Luiz. Isso, Lilian Mitsunaga e Leandro Luiz Del Manto. Tudo italiano. É quase o Eixo e Mário Barroso. Era muito louco, assim. Logo depois, o Carlos eu tenho um amigo que traduz gibi, o nome dele é Mário.
Eu não fiz a pergunta, eu sei. Sério mesmo, cara? Me conta mais. Esse até. Não, Mário Luiz Barroso? C. Barroso? C. Pô, pode crer, cara, pode crer. Pô, eu conheci essa maravilha, assim, eu tenho um dos presentes de Florianópolis é ter conhecido o Mário. Caramba. E vice-versa. Vice-versa. Eu tenho um motivo para fazer esse encontro, Hangout, e também para o registro, além do registro por si só. Tradutor é uma coisa invisível. Tá? Eu tinha um nome lá, Mário, ao longo de anos, sem saber quem é. Tu conhece os autores que tu lê, mas tu não conhece os tradutores que tu lê. E a gente lê muita tradução. Eu estava puxando os números do ano passado, retrasado, de traduções publicadas no Brasil. Está em cerca de 40% do volume total de publicações no país. É muito. É muito. A gente lê muita tradução. E tradutor é uma coisa perdidaça. Pô, então vamos começar a fazer encontros com os tradutores. Vamos dar alguma visibilidade, dar uma cara para eles, pelo menos. Né? Saber quem são, etc. De uma maneira mais consistente. Eu quero ver se eu trago mais gente para a gente brincar, conversar, para ouvir perguntas de vocês e para a gente incomodar. Pode ser assustador isso, né? Tô formando tradutores e o cara que eles vão ficar. É bom. Olha. Tem muita gente que quer fazer tradução para se esconder. Claro, eu faço as coisas, mas não fazendo trabalho e tudo mais. Mas acho que faz parte, cara. Eu devia fazer, pelo menos, saber quem é, que pessoa é essa, sabe? Tá lá trabalhando pacas. Eu vou dirigir, supostamente vou dirigir as perguntas, mas não tô nem aí. Se interrompam, eu sou um péssimo anfitrião. Falem tudo mesmo, não me incomodem. Mas eu vou começar perguntando, assim, para cada um. Percalços e coisas boas. Vai, vou começar por um grande resumo. O Érico tá aqui, vou começar por ele. Érico, quais são as grandes... Mas tudo mais. Mas o Mário, eu acho que... Desculpa, depois acho que a gente pode ir para tua... que tu sugeriu, mas acho que o Mário tem uma sugestão legal de falar o que a gente está produzindo hoje. Pô, muito massa. Eu acho que é bom para começar. Galera, a gente tá oficialmente em aula e tem um aluno me perguntando coisas. Fala, Zé. É sobre o estágio? Sim, mas eu sabia que já tinha ouvido os problemas, ela estava sem fazer nada e eu já aproveitei. Felicidade. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, irmão. Obrigadão. Fica, não sei se vocês têm que fazer... Gente ocupada, é bravo. Tá, eu não ia fazer a coisa da idade. Começa pela idade? Não começa pela idade. Por quem eu leio há mais tempo, então? Vai. Quem eu leio há mais tempo é o Rafa. Não, vou começar pelo Mário. Mário, Manda. a pergunta do Érico é perfeita. O que você está traduzindo agora? Então, até 10 minutos antes dessa tradução, eu estou traduzindo uma minissérie que vai sair encadernada pela editora Panini, que é Vampira e Gambit. Eu chamo de X-Men, tá? Eu sei que a gente está no curso de tradução, mas como eu estou falando português, eu falo X-Men. Se estivesse falando inglês, eu falaria X-Men, como a maioria das pessoas fala. Mas, então, eu estou traduzindo uma minissérie que vai sair encadernada pela Panini, que chama Vampira e Gambit. O original Rogue Gambit. Foi lançado ano passado. É de uma roteirista que eu não conhecia, mas o material é muito bom. E além da aventura, tem uma pegada psicológica muito interessante. Assim, eu estou me divertindo traduzindo isso nesse começo de semana. No momento eu estou traduzindo acho que 5 coisas ao mesmo tempo. Eu estou com uma Supergirl que vai sair na coleção da Eagle Moss, que é de 2007, chama Poder, que é a estreia da revista solo dela dos anos 2000. Tá? E aí a gente vê, a gente até estava comentando, eu, o Mário e mais o nosso editor, o Thiago, que a revista tem 12 anos. Parece que tem 30. Porque
o tipo de piada que se fazia com mulher há 12 anos atrás, hoje daria passeata. Sem brincadeira, assim. O que mudou de vocabulário e de tom nos últimos 12 anos é muita coisa, é muito grande, assim, a variação. Aí eu estou traduzindo também Príncipe Valente, que eu não sei se todo mundo conhece, é uma das histórias mais importantes pré-Era de Ouro, porque até então não existiam super-heróis, e é uma saga que começou em 1937 e ela segue sendo publicada em tiras dominicais. Hoje eu não sei qual é o veículo, mas antigamente era no Jornal de Domingo nos Estados Unidos mesmo. Hoje eu não sei se é só online, até hoje. Até hoje. Nossa. Até hoje. É a saga que nunca mudou, porque as aventuras nunca tiveram um fim. Sempre quando ele volta para casa, bate alguém na porta e diz assim, ó, temos um problema. Ou nada acontece, ele simplesmente fica entediado e diz assim, vou andar de navio. E sempre uma coisa amarra na outra, nunca tem um fim e começa a outra, elas são sempre entrelaçadas. E pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de traduzir uma biografia que vai ser publicada em português pro inglês, fazer uma versão pro inglês, que, como já foi anunciado, está no Catarse, o projeto, tudo, é uma biografia em quadrinhos do Bill Finger, que é o co-criador do Batman. Né? Eles estão fazendo uma versão em quadrinhos do que se revelou ultimamente com um documentário sobre o personagem. E bem legal, assim, é uma experiência diferente fazer a versão, fazer o caminho inverso, né? Fazer outro tipo de pesquisa, tipo, já tenho o texto em português, estou fazendo o tipo de pesquisa pro inglês. A vantagem é que o ambiente é nos Estados Unidos, então a história já foi escrita mais ou menos se encaixando no que eu preciso. Não tem, por exemplo, regionalismos do português que eu precise adaptar ou coisa assim. E tô mexendo nos textos do Mario, do Batman aí também. Um parênteses que vale a pena comentar, né? Já que a pergunta foi sobre o momento, eu comentei o momento, mas uma das coisas que eu me orgulho bastante é de estar trabalhando em parceria com o Carlão já há alguns bons anos. E é um fluxo muito interessante, porque o material, basicamente, ele traduz e eu faço adaptação, e não deixa de ser uma chance de aprender as possibilidades. Quando você mexe no material de outra pessoa, tenta melhorar de alguma forma, se é que isso é possível, você aprende as soluções que essa pessoa encontra para tradução, e você coloca no teu arsenal, né? E recentemente surgiu uma possibilidade também de fazer o processo inverso, no qual eu traduzo e o Carlão adapta. Então, a gente tem muita tranquilidade quanto a isso e nenhuma preocupação. Eu, sinceramente, eu posso me dar tranquilidade, até mesmo nem olhar depois que passar por ele. Eu traduzo, ele adapta. Eu fico bem tranquilo com o resultado final. Um adendo só, do mesmo jeito que o Dani, na hora da apresentação, falou que tinha sido meu professor, eu não posso deixar de mencionar que foi o Mário que me treinou também para traduzir. Tio me ensina a traduzir e ele me ensinou. Então, só para deixar registrado. Já sabia, né? Era o diamante bruto que estava aí, foi fácil lapidar. Eu queria perguntar esse detalhezinho que falou agora, Mário, porque muita coisa que vocês falam que para vocês é meio reto, assim. Rotineiro. É super invisível e que pra gente, pra galera que tá aqui, é um mundo completamente estranho. E é um mundo que a pessoa precisa galgar de algum modo. Essa questão de etapas, de tradução, edição, né, ou adaptação, no caso, revisão final, tem também, normal. O Hélio já falou bastante dos editores, etc., da conversa que tem no outro encontro. Tu também se adapta muito, ou não? Ou dependendo da publicação?
Desculpa, você quer saber se eu mesmo adapto o meu próprio material? É essa a pergunta ou não? Não, até um pouco antes, como o Eric falou agora, o que é tradução e adaptação? Ah, tá. Você não quer aproveitar que o Érico tá aí ao vivo e tal, aí as pessoas, pô, o cara, eu não saí da minha cadeira, literalmente, o Érico teve que se deslocar, tá? Levou o filho no pediatra e tal. Vamos valorizar o passe dele, pô. Vamos colocar ele, o garoto pra jogar. Vou falar, Érico, vai lá. Vou falar. Mas acho que para explicar a tradução e adaptação é mais cara o editor, né, Mário? Antes da maioria das pessoas que estão nessa sala aí nascerem, eu fui editor no século passado. Na última década do século passado, eu fui editor por quase 10 anos na Editora Abril. Mas, enfim, existe toda uma linha de montagem que, muito recentemente, eu vim a descobrir que tudo que se faz na produção de quadrinhos, hoje em dia, não no começo, mas hoje em dia, é derivado da produção de desenhos animados em larga escala. Por quê? Porque você quebra o processo e divide para várias pessoas que vão trabalhar ao mesmo tempo, né? Isso quer dizer o quê? Que, sei lá, num desenho animado a pessoa está fazendo um fotograma, a outra lá na frente está pintando o fotograma e assim por diante, né? Em termos de texto, o tradutor é o primeiro que tem o contato com o material original e o objetivo dele é fazer a melhor tradução possível, que com certeza, por se tratar de um ser humano e por se especializar nisso, logo de primeira já deve sair melhor que o Google Translator, por exemplo. Mas mesmo sendo melhor que o Google Translator, é interessante que esse trabalho ele seja revisto, não por uma questão de revisão ortográfica apenas, mas para que, como os quadrinhos trabalham com muitas falas, primeiro as falas têm que ser parecidas, proferidas por seres humanos, né? Elas não podem parecer a dublagem do SBT nos anos 80, por exemplo. E precisa haver um encadeamento de falas para não parecer uma conversa de louco, né? E o adaptador é esse cara que vai chegar, ele vai eliminar as repetições, ele vai encadear as falas, ele vai ajudar com que os personagens falem ainda mais de acordo com a sua personalidade, né? Trabalhando com quadrinhos, geralmente a grande maioria dos personagens vai ser conhecida e tal. Então é preciso respeitar o histórico, o passado e a personalidade, né, desse personagem. E só depois desse adaptador, que ele vai lapidar o texto, vamos dizer assim, é que vem o revisor com os olhos para as vírgulas, pontos, vícios de linguagem, concordâncias diversas e assim por diante, né? Claro, entre os dois entra a figura do letrista, etc., mas é uma outra história. Acho que essa seria o resumo mais simplificado que eu poderia dar no momento, mas eu tenho várias pessoas aqui presentes aí ou virtualmente para complementar, corrigir e assim por diante. Só deixa eu complementar agora, enquanto o Mário estava falando, me toquei de uma coisa. O adaptador não só elimina os vícios de linguagem, como ele às vezes insere. Porque, por exemplo, se tu tem um grupo de adolescentes participando da história, eles vão ter os vícios de linguagem que os adolescentes da vida real têm. Então, sim, se a gente colocar, meio que uniformizar adultos, jovens e crianças falando igual, aquele teste de tirar a imagem e reconhecer as pessoas pelo balão, ele não funciona. Então, às vezes, o vício de linguagem ele vem como odeio a palavra clichê, mas o tempero, ou chame do que for, uma caracterização maior de quem é quem. Então, por mais que hajam 5 adolescentes em cena, o vício de linguagem pode ser um recurso para diferenciar um dos outros dentro da história e não se tornar uma coisa monótona no sentido de exatamente ter o mesmo tom. Não monótono de chato, mas de ter o mesmo tom, tudo igual. Pode crer, fantástico. Esse trabalho específico mesmo. E super necessário, né? Legal que não sabia do quanto se tinha alguém dedicado para isso. Isso também vem muito da imprensa. Tinha a figura do copy desk. Hoje não é muito comum nos jornais, mas tinha a figura do copy desk.
ainda se usa esse termo, inclusive, na produção de quadrinhos na Panini. O copydesk é aquela pessoa que recebe o texto do jornalista e deixa aquele texto no formato, na linguagem, nos padrões do jornal e que vai ser publicado. Então sempre tinha essa tradição da imprensa de ter esse texto passar por duas pessoas, né? O redator, o jornalista lá que apurou a matéria, escreve o texto, ele passa por uma segunda pessoa que deixa esse texto parecido com o resto do jornal. A mesma coisa que, como o Marcos explicou, né, acontece com a produção de quadrinhos frequentemente. Você tem o produtor, que é a pessoa que a princípio sabe duas línguas. A princípio, hoje em dia se exige muito mais do que isso, né? Mas a pessoa só sabe duas línguas, sabe traduzir de uma para outra, e passa por daí por um adaptador ou um copydesk, que é essa pessoa que entende dos jargões, entende da linguagem de quadrinhos, entende dos epítetos dos personagens, entende das transições, da linguagem que a própria editora exige para ser publicado. Foi muito da imprensa, então, que influenciou isso. Muito massa. Existem manuais de redação, como todo jornal e editora tem manual de redação, inclusive com a grafia correta segundo o jornal. Né? Antes da reforma ortográfica, existiam órgãos que trabalhavam com Nova York, YORK, e tinha outros que optavam por IORQUE. Né? Então, como é que se escreve nessa editora, nesse jornal? Geralmente o copydesk e muito o revisor também, né? Claro, o editor, eles vão padronizar para que saia de acordo. Hoje em dia isso inclui a censura a uma série de palavras que podem ser mal interpretadas ou serem palavrões em determinadas regiões do Brasil. Então, certas palavras são vetadas para utilização para que em nenhum local do Brasil, por exemplo, o leitor se sinta ofendido pelo texto apresentado. Queremos exemplos. Queremos exemplos. Primeira coisa, vai. Poxa, Fresco. agora... Fresco. Eu vou... Pode ser. Eu vou... Pode ser. Qual? Rapariga. Ok. Olha, bem da minha cabeça que não pode ser usado, que agora tá ruim de lembrar, mas acho que o Carlão fez uma colocação válida, né? Mas assim, palavrões em geral. Tinha uma palavra, por exemplo, que ela é um palavrão em qualquer lugar do Brasil e ela era considerada um palavrão passável até aproximadamente 5 anos atrás. Que bom que eu não estou olhando para os teus alunos, cara, porque eu teria vergonha de falar isso olhando para todo mundo. Não, mas assim, dependendo da turma, né? Mas podia-se usar o termo escroto, por exemplo, assim, aquele cara é um escroto. De repente, 5 anos atrás, isso aí passou a ser vetado, etc. Mas tudo de acordo com as novas preocupações, novos tempos e a preocupação de que o pai precisa pegar aquela revista e ter a tranquilidade que o filho dele, que vê os filmes, por exemplo, dos personagens que a gente traduz no cinema e se interessa pela revista, de que ele não vai pegar nada nocivo ou aprender uma palavra nova que seria interessante não aprender, né? Uma coisa que vocês podem, já que vocês falaram dessa diferença entre o tradutor e o copydesk, tem uma particularidade formal do quadrinho, que é o espaço. E eu queria perguntar para vocês três se vocês levam em consideração o espaço. Tipo, dog e cachorro, né, numa frase, vai consumir um espaço bastante diferente. E até onde eu sei... não se tenta não mexer muito nos balões, é isso? Érico, eu queria ouvir o Érico, cara. Não, é o que a gente falou, tenta-se não mexer muito nos balões, mas dá para mexer. Em resumo, a resposta seria essa. A maioria dos quadrinhos feitos até 2000 e pouquinho eram feitos todos com letra à mão, né? O balão era desenhado em cima, então você não consegue mexer naquilo. 2000 e pouquinho para cá,
a gente tem os balões feitos em layers de Photoshop, que você consegue mexer naquilo de uma forma mais tranquila em programas de edição gráfica. Então você pode aumentar ou diminuir um balão tranquilamente. Só que isso pode mexer também no equilíbrio estético da página, né? Daí também você cria um... No desenho, né? Quanto eu vou tapar do desenho Exatamente. de alguém. Mas então a preferência é tentar manter o balão do mesmo tamanho que está no original. Mas como é que se pensa isso? Mas como é que se faz isso? Aí é legal o Mário contar da história dos... Quando eu tinha que diminuir os balões assim pra ficar assim. Mário, é isso. Tinha, pelo que o Érico falou da outra vez, como é que é? Você tinha o formatinho, que era uma adaptação de formato, e por consequência o balão diminuía, mas o tamanho da letra não. O tamanho da letra não podia ser diminuído porque por causa da leitura, da dificuldade de leitura. O ser humano ele vai ler com uma certa tranquilidade até um determinado tamanho do corpo, da fonte utilizada, ou no caso do letramento manual e assim por diante. Então, além do fator de o que se escreve em inglês aproximadamente vai para 1,5, 2 vezes mais espaço em português, era um espaço para letras maiores no mesmo balão onde havia letras menores, vamos dizer assim. Né? Então, isso era um problema. Tanto que eu fui treinado no século passado, né, nesse formatinho, que era uma versão econômica, né, porque o formatinho nada mais era que uma folha de papel jornal aberto, mas os jornais maiores, né, porque por exemplo, o Zero Hora que vocês têm aí, ele tem um formato diferente, mais vertical, né? É um jornal mais na linha da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, aquilo lá é a Folha do Papel Industrial, e o formatinho equivale a cada página a 1/16 daquela página. Então se aproveitava todo o papel, não tinha perda. Isso era uma solução econômica para que os quadrinhos fossem extremamente baratos. Tanto que assim, o meu treinamento foi no sentido de aprender a enxugar, ou seja, comprimir texto, buscar a essência. O importante é a mensagem, né? Transmitir muito conteúdo e, claro, atentar à forma, mas o importante é o conteúdo. Que as colocações recentes, bem recentes dos meus editores, que eu tinha, né? Eu estou me treinando, né? A gente nunca para de aprender e treinar. Eu tinha o vício de enxugar demais e que não precisava de tanto, porque o balão hoje ele é digital, ele é fluido, ele compacta, ele aumenta, etc. Então hoje o que eu traduzo ocupa muito mais espaço do que se fosse a mesma história traduzida há poucos anos. A gente teve uma chance que é rara de o Mário traduzir uma história no final dos anos 80 e eu traduzi essa mesma história há uns 3 anos atrás, que foi Liga da Justiça ano 1, e a gente pôde comparar o formatinho com a minha versão. Sem ter visto a versão do Mário, só com o original, eu traduzi um balão que era algo do tipo corram, eles estão lançando foguetes sobre nós. A versão do Mário era só foguetes, com 3 exclamações. Ou só corram! Era isso. A diferença é isso, assim. Pode crer. É gritante. Cara, e aí pra constar, assim, pensando, cara, eu colecionava, era o do Kate Giffen? A Liga? O Carlão também fez a Liga da Justiça do Kit Giffen. Considerando que essa já é a 3ª ou 4ª vez que eu trabalho com esse material, porque houve outras republicações. Houve a publicação mensal na Abril, houve a republicação encadernada na Abril, depois houve uma publicação encadernada na Panini, e agora o Carlão traduziu a versão da Eagle Moss, e eu adaptei. Foi a primeira que saiu grande, né? Não, já a segunda da Abril e a primeira da Panini já era formato comics, né? Formato americano. Mas, de qualquer forma, foi a primeira vez que saiu um volume tão grande de histórias da Liga, do Kit Giffen, juntas, né? Saiu em 2 volumes pela Eagle Moss. O Carlão traduziu e eu adaptei, mas eu acho que ele está se referindo realmente
Ao Liga da Justiça ano 1, que Ano acho que 1, foi uma ano maxi-série em 12 edições, é isso, Carlão? Saiu também em 2 partes da Eagle Moss. Parte 1, parte 2 também. Lá no começo. Muito massa. O Mário falou uma coisa, eu ia puxar um gancho e me perdi completamente. Das suas traduções da língua. Mas tá, vamos indo, vai. É com o Rafael, né? Pois é. Não, o Rafa daqui de enxerido. Eu tô aqui de enxerido, isso. Eu não traduzo nada, só pra, tipo, digo qual é o ônibus que tá vindo para umas senhoras que não conseguem ler. Eu tô fazendo, na verdade, toda a minha pós-graduação foi em relação aos quadrinhos, em relação à literatura e história em quadrinhos, e agora dá para dizer que é um tipo de tradução, porque o projeto do pós-doutorado é uma criação que vai misturar poesia visual moderna e arte digital e história em quadrinhos. E tem uma galera trabalhando, uma galera bem legal trabalhando. Está sendo necessário um outro tipo de tradução, na verdade, mas é de linguagens analógicas em meio digital, sem perder as particularidades formais do meio analógico, né? Ou seja, a gente está tentando criar páginas não possíveis. Por aí, vai. Vai ser legal, vai ser legal. Só vendo. Porque o Rafa é maravilhoso primeiro, mas também porque foi muito engraçado acompanhar. O Rafa foi de alguém que é curioso, conhecendo, e hoje em dia é exportável, porque você fala uma coisa e ele fala, não, esse cara aqui fala essa coisa, virou uma enciclopédia. Eu tento não, mas... Ficou. Aliás, tá um adendo, já que você falou de enciclopédia, você falou sobre a invisibilidade do tradutor, e eu devo dizer que não era totalmente nesse sentido em relação ao Mário, porque eu tinha a Wizard, em que ele sai no tapa com outro editor, na época do Marvel vs DC. Cara, eu li isso, é verdade. É uma novela, eu acho que eu ainda tenho. Nossa, olha só, eu não lembro de nada disso. Tá vindo as imagens, realmente é horrível isso. Mário fez fotonovela, Mário. Mas fez uma fotonovela, que é o quadrinho mais... né, mais real orgânico possível. Mais orgânico possível. Ninguém sabe o que é fotonovela? Ninguém sabe o que é fotonovela? Esquece. Na aula, pô. Não, deixa assim. Depois eu explico, agora eu mostro exemplos. Fotonovela é que, em vez de desenhar os quadrinhos, tu tira foto, pega atores, tira foto, e cada foto é um quadrinho. Doideira. Não, tem uma coisa que é muito óbvia, e talvez se a gente for assistir depois, quem for assistir depois, seja óbvio, mas precisa ser dito, quer dizer, vocês, no caso dos tradutores aqui, o Érico, o Mário, o Carlão, vocês traduzem material que hoje está, não uma história de quadrinhos, necessariamente, mas o material delas, especialmente imagético, de imaginação, está completamente visível, né, cara? Devido a Hollywood, devido aos filmes de super-heróis. Às vezes a gente tem tradutores muito obscuros que traduzem coisas muito fora, né? Vocês traduzem coisas que são centrais hoje na cultura de massa. É isso, né? Ela alcançou uma visibilidade que não tinha. Todo mundo pode falar, o Mário deve saber isso de primeira mão, assim. O quanto já foi obscuro, Mário? O quanto está visível? Era algo limitado, porém, pela proliferação das mídias, né? Antes tinha só a questão da TV aberta, depois veio a TV a cabo, vieram os DVDs e Blu-rays, etc., né? Até a gente chegar nos streamings de hoje em dia, como a Netflix e companhia. Mas o fato é que, na época, você só encontraria, por exemplo, os personagens super-heróis que tem tanto no cinema, como um Pantera Negra que foi concorrente ao Oscar em várias categorias, né? Você só encontraria nos quadrinhos.
em nenhum outro lugar, salvo raras e nobres exceções, como o seriado do Hulk com o halterofilista Luke Ferreira, etc. Mas isso era uma raridade, né? Era um que, né? Exatamente. Lembra Então, lembro, mas o que eu ia dizer é que assim, a tiragem daquela época era inversamente proporcional a hoje. Hoje eles estão nos cinemas e seriados, mas naquela época a tiragem das revistas giravam em torno de 60, 70, o Homem-Aranha vendia 120 mil, o Conan vendia 100 mil exemplares, e as revistas eram canceladas nas editoras Abril, talvez a Globo uma taxa um pouco menor, mas se vendessem menos de 40 mil exemplares, elas eram canceladas. Hoje, 40 mil exemplares é o sonho dourado de qualquer editor de quadrinhos, e aí a gente pode incluir as grandes editoras, etc. Né? Por quê? Porque o mesmo público tem uma pluralidade, tem uma gama muito maior de opções de diversão ao seu alcance, pelo mesmo preço, e eu diria até que você pega uma Netflix que você gasta R$20 por mês, ela é mais barata do que, digamos, sei lá, 3 revistas em quadrinhos. Então, tem que ver, né, a questão do valor, do bolso da pessoa interessada naquilo, né? Gostaria de passar a bola para os colegas aí. Deixa eu perguntar para... Tem quantas pessoas aqui? Umas 8, 10... 10? Não sei. Por aí. Alguém aqui compra quadrinhos? Com alguma regularidade, sim? Não. Tá, eu Quase compro. mesmo quando... Eu compro. O Rafa compra também. Eu compro. Aí costuma ler quadrinhos, independente de comprar ou não? A gente tá com uma fã do Érico aqui que só leu o que ele traduziu. Obrigado. Eu só queria dizer para as pessoas que não levantaram a mão aí que elas estão erradas. Esse é o meu irmão. É quase brincadeira. Assim, ó, a gente tem essa diferença, né, que assim, tem sempre menos vendas, mas você tem uma visibilidade muito grande, quer dizer, inclusive pela Netflix, que você está falando, você tem, assisti recentemente o Titãs, o Titans, e agora me veio na cabeça, tu traduziu a série dos Titãs do George Pérez quando saiu a revista? Mário? Quando eu cheguei, já estava numa fase bem mais avançada. Na verdade, o Jorge Pérez estava voltando para a revista ele já tinha saído, porque ele tinha ido, depois de Crise nas Infinitas Terras, ele tinha ido escrever e desenhar a Mulher Maravilha, e se afastou dos Titãs, ele estava voltando. E aí eu editei esse material, e depois de estar editando por uns 2 ou 3 anos, aí eu tive a oportunidade de traduzir. E curioso você tocar no assunto, porque os Titãs e o Justiceiro são os personagens que eu já traduzi bastante, mas faz muito tempo que eu não traduzo, e um dos personagens que mais me fazem falta, assim, de ter um contato mensal como tradutor mesmo. Assim, eu posso ler, eu leio, inclusive que os meus colegas traduzem, mas assim, é o prazer de você participar da produção desse material que você considera tão legal e que você é fã, né? Eu fiz o contrato de Judas, não sei se dá uma inveja em alguém aí. Tá. Fica melhor pra falta de justiceiro, né? Por favor. Desculpa, chegou um pouquinho quebrada a tua voz, Érico. Explica melhor a tua carência de justiceiro. A minha carência de justiceiro? Não, vontade de ler o material que, sei lá, sempre considerei bem escrito. Eu gosto de personagens mais humanos, na verdade, né? E os bons autores conseguiram trabalhar o Justiceiro no limite do que é ser humano, né? Independente de concordar ou não com o que ele faz, obviamente que você gostar de ler o Justiceiro não significa você desejar que existisse alguém ou vários alguéns como ele por aí
perto da sua casa, né, circulando todo dia. Mas é uma questão de ficção, né? Então, eu gosto do material mais humano, assim, para contrabalançar um pouquinho com os outros materiais que eu leio regularmente, né? Massa. Faz um tempão que eu não ouço a voz do Carlão, cara. Vocês precisam passar essa bola para ele, hein? Não, só esse negócio de estar trabalhando com material que está à vista, e o fato de ter fácil acesso por internet, Netflix e Blockbuster nos cinemas, gerou uma geração... Lembra quando dizia que o Brasil tinha 200 milhões de técnicos de futebol? Hoje a gente tem uma quantidade de sumidades no assunto, de gente que domina completamente tanto quadrinho, quanto tradução, quanto edição, desenho, tudo. A gente tem especialista em tudo hoje. Então, às vezes, rola a exposição pelo lado errado. Eles entendem errado, publicam, fazem perfis de ataque, etc. e tal. Mas é sinal dos tempos. Isso, não vou nem dizer que isso é ruim, mas é uma característica meio esquisita, assim. Tipo, a pessoa que está esperando, olha aqui, ó, comeram essa vírgula aqui, ó, como é que pode? Pago R$90 nessa revista e não tem vírgula no lugar que devia. Esse negócio de trabalhar com material de grande alcance, tem isso também. Tem outro sinal dos tempos é isso, assim, a quantidade de especialistas rondando a espreita do menor sinal de... Eu não sabia da página do Instagram essa, como é que é, o Porra Panini? Porra Panini. Né? Que a galera ligada só nas escorregadas, não sei se é só nas besteiras, eu só vi uma tiragem com uma tradução do Érico, inclusive. Mas a gente tem, eu acho engraçado a quantidade de canais que você tem sobre quadrinhos. Gente, parece brasileirão, assim. Sei lá, sabe, o cara discutindo a qualidade do tostado, não sei. Ou parece discutindo culinária, sei lá. No meu tempo era tipo, eu comprei, eu colecionei tal coisa, tu colecionou tal coisa, vamos trocar aí, etc. E tá tudo feliz. Não, eu lembro que não tinha nem essa de Marvel versus DC. Como assim, cara? Tem uma coisa aí que não é que... Bom, por estar mais visível, sim, também. E daí tem os fãs que chegaram por causa dos filmes, por causa dos seriados. Mas, como o Mário falou, a tiragem é muito mais baixa e quem compra hoje mesmo com isso é muito menos gente do que era há 20, 30 anos atrás. Só que essas poucas pessoas que ainda compram são muito pica. Pagam mais caro pelo quadrinho, porque a tiragem é menor, então a gente faz as figuras lá gráficas para deixar mais caro. E aí elas são muito mais chatas com o produto. E aí elas se acham primeiro técnicas, né, que conhecem os personagens melhores que o editor. E também esses problemas, são problemas mesmo, tá? São de erros que aparecem nos quadrinhos, erros gráficos, erros de tradução, erros de revisão, qualquer erro assim acaba virando um escarcéu nas redes, no Facebook, no Twitter, todos esses grupos de discussão de quadrinhos, né, viram uma discussão muito maior do que era quando não se tinha essas redes, quando não se tinha esse contato, não se tinha também esses técnicos dizendo, né, o que é certo e o que é errado. Eu lembro de ter... O Mário já falou alguma coisa sobre as sessões de cartas. Que ninguém mais envia carta hoje em dia. Deve mandar um e-mail. Só uma colocação assim para colaborar com o assunto que a gente acabou de falar. Eu acho que todos os meios foram falados, né? Então a gente tem quadrinhos no Instagram, tem no YouTube, Twitter, vários focos, né, de pessoas discutindo. Então acho que isso aponta para a democratização do meio. Eu acho muito bom quando se democratiza qualquer meio. Na verdade, sendo algo bom, eu acho que qualquer coisa, pode ser quadrinhos, pode ser culinária, que o Daniel falou, quanto mais democratizado, melhor. Quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor, né? A questão do crítico vem do fato de que tem muita gente que critica também
mesmo sem ter comprado, porque existe pirataria nos quadrinhos também. E as pessoas leem, esse material foi escaneado de alguma editora, as pessoas, do mesmo jeito que, sei lá, o seu seriado favorito ou o seu filme favorito, o seu filme que acabou de sair, ele pode ser pirateado, os quadrinhos acabam pirateados, a pessoa não compra, lê e desce o pau do mesmo jeito, critica do mesmo jeito, né? Então esse é o lado da democracia. Mas a outra colocação é que a gente estava conversando, eu acredito que valores absolutos, ou seja, de quantidade de pessoas comprando quadrinho, porque a população aumentou e porque a quantidade de títulos em banca é absurdamente maior, eu diria que a gente tem mais ou menos o mesmo número, a quantidade numérica de pessoas lendo quadrinhos hoje em dia. Assim, quadrinhos comprados, porque como as pessoas acabam lendo pirataria, aí é muito mais, aí perde-se a conta. Mas se você analisar a quantidade de títulos que tem em banca hoje, que é no mínimo 4 ou 5 vezes maior que aquela época, eu acho que se aproxima bastante. Sim, sim. Né? Porque a população aumentou e a quantidade de títulos aumentou também. Né? Mas você falou de sessão de cartas, era a forma de contato, ela foi anulada porque em favor de algo mais rápido, que são os chats das editoras, que é o acesso aos editores, seres humanos e editoras, instituições, via internet de alguma forma, o atendimento ao cliente, que é disponibilizado por várias editoras, né? E as pessoas acabam sendo públicas, né? Você pode nunca ter ouvido falar, sei lá, do Mário Barroso, mas se o Mário Barroso errar feio na tradução de um quadrinho que você gosta, se você jogar no Google, provavelmente você vai achar o perfil dele no Twitter ou no Facebook, etc. E você vai conseguir mandar uma mensagem para ele. Se você quiser xingar, você vai xingar diretamente, sem passar por nenhum filtro, sem passar por nenhum intermediário. Né? Isso é possível hoje em dia. Ainda mais se ele brincar com o rebaixamento do Vasco, né, mano? Como bom flamenguista, eu não posso deixar de gostar de brincar com os vascaínos, né? Mas eu acho que gremistas e colorados aí na sala vão compreender o que é brincar um pouco quando quando o rival dá uma tropeçada e vai para a segunda divisão, alguma coisa assim. Só deixar de registro para o pessoal, que o pessoal se assusta que tem aqui. O quanto se pode manipular o texto. Manipula mesmo, né? Às vezes, se tem um grau de... É que eu acho que o grau de manipulação que pra ti é de boa, tranquilo, muita gente quando começa assim, acha, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Não consigo mexer em nada no texto. Mas um caso clássico por exemplo, que foi uma das coisas que mais me deu trabalho, é quando aparece o charada nas histórias. Porque ele faz jogos de palavra que, primeiro, não é o tipo de brincadeira que se faz no Brasil, o jogo de palavras. Segundo, o volume de texto. E outra que, por exemplo, numa das primeiras histórias, se não for a primeira história dele, ele escreve a charada dele num caminhão, na lateral de um caminhão que tem um milho gigante desenhado. E a piada é com corn e corny, que é meio chinelão, brega, sei lá como... E aí, filho, adeus, piada original, adeus, reseta, e parte do princípio, sou brasileiro, tenho um caminhão com um milho gigante desenhado, descendo a ladeira, para onde eu vou? Então, nessas horas não adianta o esforço inútil. Show do milhão, ia falar a mesma coisa. Tá descendo a milhão. Só que daí não dá pra botar, tá descendo a milhão que anos 40, aí não dá não fazia parte do... Então tem essa... Camilhão dá, né? Não só do volume, mas, por exemplo, já teve história que eu já tive que chamar o editor e falar assim, cara, a gente vai ter que cortar balão, porque não tem nada dentro dessa página que a gente vai conseguir fazer com o número de letras que precisava.
Porque era um daqueles jogos que, por exemplo, tu começa com uma palavra original e tu corta uma, forma uma nova palavra. Corta uma, forma uma nova palavra. Em português, palavras de 3 letras não são uma coisa comum como no inglês. Então aquilo sempre emperrava num ponto. Aí eu cheguei e disse assim, ó, em vez de 6, eu consegui com 5. Vamos, corta um balão. Mas isso, ó, depois de muito tempo. Queridos, eu até gostaria de instigar aí o professor Érico, porque o Érico, ele teve a oportunidade de traduzir a mesma obra em quadrinhos e na forma de livro, e sendo livro, você consegue brincar, manipular melhor, sem você ser traído pela própria obra. Os quadrinhos a gente tem a imagem para nos denunciar, a gente não pode brincar tanto assim. Eu acho que seria muito interessante com os alunos aí presentes, do Érico contar dessa experiência de traduzir a mesma obra em livro e a mesma obra em quadrinhos. Eu acho fantástica essa oportunidade. Posso contar que sai com a gente Pode. O pessoal teve que sair, eles têm aula agora. Mas vai. Tô gravando. Gravamos então. Vai gravando, vai lá. Olha, no caso da obra que eu traduzi em quadrinhos em prosa, se chama Uma Dobra no Tempo. É um livro dos anos 60, depois foi adaptado para quadrinhos mais recentemente, da Madeline Lang. E não tinha muitas dificuldades, assim, né? Até porque o quadrinho era muito fiel ao texto literário. O que não é muito comum, mas nesse caso era fidelíssimo. Inclusive usava os mesmos diálogos do livro em prosa. Não tive muita dificuldade. Agora, o comum é você ser mais limitado, como tu comentou, né, pelo quadrinho, quando você tem um trocadilho, por exemplo, e aquele trocadilho não é só dentro do inglês, mas ele também é dentro do inglês e com uma imagem. E você não pode fugir daquela imagem. Geralmente você não pode fugir daquela imagem, você não tem como mexer naquele desenho, então você tem que, como o exemplo do Corne, né, o Carlan deu, você não tem como fugir. Mas é isso. Nesse caso específico eu não tive muitas dificuldades. O que eu mais percebo assim, de diferença de prosa e quadrinho é que eu posso mexer muito mais fácil na ordem do texto e na organização da frase, na prosa, e muito menos no quadrinho. Por causa das quebras, por causa da cadência que tem que ter no quadrinho, então é isso que pra mim é mais marcante. Muito bom. Eu sei que o Érico traduz prosa também. Você tem experiência também de tradução de prosa, Mário? Carlão? De livro ou de texto, etc. Que não de quadrinho. Não, isso é algo que me falta. Aliás, assim, como a gente gosta de acompanhar os amigos, ainda mais os amigos que a gente considera admiráveis, e ainda mais dentro da nossa área, eu sempre me surpreendo com a versatilidade do Érico, a quantidade de coisas e temas que ele traduz. Eu acho que essa polivalência, além de ser admirável, ela equivale à sobrevivência, muitas vezes, porque, como em todos os mercados, às vezes uma determinada fonte seca, nem que seja temporariamente, e é necessário poder correr para outros lados, né? Inclusive, assim, eu não tive essa experiência, mas o Érico teve, e o Carlão teve. Vou até fazer uma propaganda porque está aqui perto, eu vou sair de cena um pouquinho. Mas o Carlão teve aqui, ó, isso aqui é obra de Carlão, tá certo? São os arquivos secretos do Homem Morcego, que saiu pela editora Leia, e ele teve um trabalho monstro, que eu usei um palavrão como adjetivo, que eu não ouso repetir aqui, mas o Carlão podia falar sobre essa experiência de traduzir o livro, né? Já que o Érico acabou de falar um pouquinho de livro também. E o Érico está envolvido nisso, porque foi ele que me indicou para a editora. Foi? Ah, que bom. Foi ele que me indicou.
que eles precisavam de alguém que tivesse um pouco mais de... A versão do editor é que eles precisavam de alguém que tivesse um pouco de intimidade com o Batman, como personagem. Porque eles não tinham prazo. Eu tinha... Do dia do Natal, que foi o dia que chegaram os arquivos, até o dia 31 de janeiro, eu tinha que entregar isso pronto, assim. E aí, se eu não me engano, são 342 páginas, se eu não me engano. Mas é um monstro. E ele é em prosa, porque ele é um diário do Bruce Wayne em primeira pessoa. Nossa. Tudo. Época de colégio. Fui para o colégio interno. Acho que posso confiar no Gordon. E por aí vai. Tudo em primeira pessoa. E vai passando em todas as grandes histórias. No ano 1, passa na Piada Mortal, passa no Batgirl ano 1 também, passa em vários. E aí tem um monte de coisas que aí vem o que o Mário chamou de... A palavra que o Mário usou no áudio é repetível. Ele disse que foi a tradução mais cadela que ele já viu. Não foi nada muito fora. E aí o que acontece? Tu tinha a planta baixa da Batcaverna com todos os textos dos engenheiros e arquitetos e etc. Tu tinha o cardápio hiperproteico dele para o treinamento a que ele se propôs fazer. Cacildo. Ele tinha a série de academia, com todos os aparelhos, exercícios, etc. e tal. Aí ele tinha os requisitos que ele precisava nas turbinas do bate-plano para que ele pudesse fazer o tipo de manobra que ele precisava em silêncio dentro do espaço da cidade, etc. e tal. E assim foi. E o cara, o autor, ele é muito nerd. Então ele mencionou personagens que apareceram em uma edição nos anos 70. O cara que apareceu, morreu, sumiu, nunca mais voltou. E o cara fez citação em homenagem a essas pessoas. E aí, tipo, pesquisar Ebal não é exatamente a coisa mais simples, assim. Então, bastante coisa foi bem difícil, assim. Então, a quantidade de consultas... E aí teve uma hora que eu consultei tanto, o Mário disse assim, cara, em tantos anos nessa empresa, como é que dizia aquela do pica-pau lá, há tantos anos nessa indústria... Aí ele disse assim, eu nunca vi um negócio, uma tradução tão cadela como essa, assim. E aí essa é a minha experiência com prosa, assim. Foi essa missão hercúlea. No final, eu estava tão cansado que eu estava usando aquele software para cego que tu fala e ele escreve. Tá ligado? Porque eu não conseguia mais, eu não tinha mais ombro. Aí eu tinha que narrar e aí tu tem que falar a pontuação, né? Daí ele disse assim, ele entra na sala, vírgula, olha para o lado e diz, 2 pontos. Assim, tinha que fazer assim. Publicamente, Carlão, desculpa. Hã? Cara, eu vou ficar só, eu vou sentar aqui e continue. Vai, não. Tá maravilhoso. Galera, a gente já tá... Eu tenho uma pergunta, professor. Estamos sem alunos e não haverá mais alunos e vamos gravar isso para a posteridade e futuro uso? Ou voltarão alunos, etc, etc? não, eu acho que vai ter aula. A gente está numa sala aqui de aula e deve ter aula daqui a pouco. A gente vai precisar pelo menos interromper, sei lá. Mas a intenção aqui é gravar para, assim, toda a sessão de imagens, de liberação é com quem está aqui na mesa. Agora, então, o que vocês quiserem fazer é com vocês. Eu tenho ideias. Eu queria até aproveitar. Eu vou aproveitar para não cometer uma indelicadeza. Tem um profissional de tradução que o Érico conhece, ele chama Guy, ele é lá de São Paulo. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele falou que vocês já trocaram jobs, assim, trabalhos, etc. Tal. Trocaram dicas. E ele pediu para perguntar, não só para você, mas para quem estiver presente, sobre essa proximidade do cara que traduz quadrinhos, as possibilidades de traduzir o que foi falado, seriados, filmes de cinema, desenhos animados e coisas afins. Eu acho interessante abordar esse tema para que
até mesmo seja útil para quem for acompanhar, né, o podcast ou o videocast depois, e ter algumas referências, né, de quem já esbarrou nessas áreas. Érico. Sobre a proximidade, o tipo de tradutor que está trabalhando com... Depois dessa expansão dos personagens de quadrinhos, os tipos de tradutores acabam trabalhando com o mesmo conteúdo em diversos meios de comunicação e entretenimento, né? E o quanto que é possível a mesma pessoa trabalhar com tudo, o quanto que é possível trocar com ideias, ajudar o colega que está trabalhando, sei lá, com a legenda de um seriado e vice-versa, coisas assim. Foi isso que ele me passou, pelo menos. Eu não sei se acontece muito, pelo menos eu não conheço. Se tem gente trabalhando, por exemplo, nos quadrinhos do Demolidor, eu não sei. Quebraram alguma coisa muito Alguma coisa quebrou forte aqui. Foi forte mesmo. Enfim. Eu não conheço ninguém que esteja trabalhando em quadrinhos, tipo no gibi do Demolidor e no seriado do Demolidor. Né? E nem nos filmes, eu também não sei se é filmes da Marvel ou da DC, se são gente dos quadrinhos, ou se são sequer consultados, né, o pessoal que traduz os quadrinhos. Primeiro a ser consultado seria você, né? O que é? Desculpa, deu quebra de novo. O primeiro a ser consultado seria você. Mas você sabe que, na real, eu nunca fui também, apesar de que uma alegria que eu tive, que eu posso jogar pro Érico, pro Carlão, né? Não sei se o Daniel e o Rafael tiveram essa experiência, de ir ao cinema, assistir um seriado e olhar, olha, esse personagem foi eu que batizei. Que massa, muito massa. No caso, foi quem? A própria, deixa eu ver. Deadpool. Eu ia falar sobre o Deadpool. Deadpool do Mario, eu ia perguntar. Tem alguém que perguntou? Belo batismo, né? Cara, você vê, hoje eu tô comentando as coisas e a memória tá falhando, viu? Eu lembrando, eu retomo esse tema, mas na verdade eu ia perguntar pro Érico se ele já teve esse prazer, tal, o próprio Carlão. Olha, até no caso do Dobra no Tempo, que é aquele quadrinho, aquele livro que virou quadrinho, que eu estava comentando, e virou filme recentemente, eu tentei entrar em contato com a produtora para dizer, olha, produzi o livro, produzi o quadrinho, vai sair um filme, precisa de um consultor, algo pelo menos, né? Mas não consegui o contato. E pelo que eu sei, assim, o mercado de longa, de legendagem, dublagem é extremamente fechado, né? Tem lá pessoas que estão há milhões de anos e não largam osso. Então não cheguei nisso. E nos quadrinhos eu não sei, assim, eu acho que tem muita gente que tem contato com os quadrinhos, que leu as traduções e agora está traduzindo os filmes. Assim como eu tive as traduções, traduzindo quadrinhos agora. Então eu acho que não tem o diálogo, né? Só entre gerações mesmo, não um diálogo direto com as editoras ou com os tradutores para fazer os filmes, para fazer os games, para fazer os seriados, etc. Mas eu acho que deve ter algum espaço aí, porque eu estava vendo num programa de YouTube com tradutores e eles estavam falando sobre a qualidade do texto que chega para eles. E aí eles falaram que uma das grandes dificuldades é que às vezes o próprio dublador tem que refazer a tradução já no estúdio, porque o texto que chega para eles não parece alguém falando. E eles tinham a dificuldade, e aí eu desliguei o que eu estava fazendo e disse, não, vou prestar atenção, porque é exatamente o mesmo tipo de defeito que a gente não pode deixar na tradução de quadrinhos. Tem que parecer alguém falando, tem que parecer alguém oralmente se comunicando. E aí eles falaram que eles recebiam muita tradução com pronome oblíquo, com esse tipo de coisa que no dia a dia você não encontra alguém que se comunique usando isso, assim. E aí palavras meio outdated, assim, anacrônicas, e aí fora do espaço. Então, às vezes era um filme ambientado nos anos 70, e aí tinha uma série de gírias, tipo Leblon, anos 2000, e aí aquilo não batia, assim.
E aí os caras estão falando que esses tradutores com mais tempo de mercado tinham que fazer essa correção na mão, com o tempo da cabine correndo ali para fazer a tradução, e que eles estavam reportando isso como um problema recorrente, porque os outros que estavam no bate-papo, todo mundo se identificou, todo mundo sabe que é verdade, entendeu? Então, apesar de ser um mercado fechado, acho que eles que estão há mais tempo também percebem que tem alguma coisa que não acompanhou. Eu tenho a memória eu só não lembro qual foi a referência. Eu tenho a memória do Mário falando que ele assistiu um filme, nada, assim, sobre, acho que rap, cultura de rua, algo do gênero, super jovem. Ou, eu não me lembro o que era. Ele disse, não, porque isso aqui é super importante porque eu faço. Assim, é mesmo. Não, é que ele ouvia Charlie Brown Jr., é isso? Não é? Também, mas é assim, ó, algo que muitos poderiam considerar mais preocupante, mas eu falo abertamente, que acho bem divertido, por sinal, é que agora o ritmo de trabalho está mais intenso, mas durante muitos anos eu assisti Malhação para poder manter a fala da molecada mais próxima do que se via, né? Mas eu acho importante, sim, assim, assistir filmes de nicho, né? De turmas especiais ou de épocas especiais para ver o vocabulário, tanto filmes nacionais quanto filmes estrangeiros, para ver o que outros tradutores usaram, porque existe a questão inversa. O Carlão mencionou de história dos anos 70 com gírias dos anos 2000, mas não é legal você também ter gírias ultrapassadas hoje, do mesmo jeito que não é legal você ter gírias atuais nos anos anteriores, em décadas anteriores, né? Eu acho importante ter filtragem de época, né? Eu tenho um dicionário de gíria em papel aqui, ele é editado a cada 2 anos, mais ou menos, e as edições mais recentes eles colocam entre parênteses quando que essa gíria nasceu e ela era mais usada. Então eu tento fazer uma imersão nessas gírias na hora que eu vou traduzir, eu anoto à mão, faço uma listagem das gírias e falo assim, eu preciso usar estas gírias ou expressões para traduzir esta época histórica e assim por diante. Ao mesmo tempo que eu tenho que barrar tais gírias a partir de que tal data. Às vezes eu acho que uma gíria antiga que é dos anos 40, mas ela é dos anos 70, então não dá para usar também. Então eu tento fazer esse tipo de filtragem para a história ser um pouquinho mais próxima, né? Ter aquele gostinho de época, né? Enfim. Eu imagino o tipo de trabalho que não deu a tradução do Providence, do Alan Moore, que saiu agora, saiu o 3º volume, em que o Moore pesquisou gírias homossexuais dos anos 20, por exemplo. E eu sei que esse foi um quadrinho em que a quantidade de signos é tão elevada que você tem blogs de várias pessoas pesquisando cada uma daquelas referências. Eu acabei de ler o 3º volume e eu imagino que o trabalho de tradução tenha sido hercúleo, na verdade, né? Porque ele se é complicado você traduzir o charada, você tem trocadilhos dos anos 20 de nicho, né? Porque a gíria é o jargão social, só como ele é muito mais líquido, você tem o professor de português falando, né? Você tem uma vida útil muito, muito, muito menor. Então eu imagino que deva ser um trabalho que em algum momento você deve ter que decidir, dizer, né, entre o funcional, o espaço que você ocupa e transmitir e fazer a história ir para frente, né? O interessante do quadrinho é que nunca é uma única frente.
é bem distinto, na verdade, de você lidar com a literatura, né, ou com a teoria literária, por exemplo, em que você tem, falando, né, especificamente da minha área, em que você tem termos que vão receber uma tradução, mesmo que às vezes infeliz, mas que vão se manter independente do tempo. Agora, lidar com o outro lado, né, com o lado fluido da fala social, é sempre uma questão de mirar bastante e atirar, acredito. Atirar Convicção. com convicção. Então, E nenhuma arma a gente pode dispensar, né? Então, nessas horas, tipo, o acúmulo de fontes é fundamental. Então, nada dá para jogar fora. Então, descobri um site que tem, sei lá, fotos de manchetes de jornais antigos, ou que tem isso escaneado, alguma biblioteca que tem os jornais da época escaneados, alguma coisa assim. Eu estava procurando algumas gírias de cadeia, e aí eu achei uma menina em São Paulo que fez agora eu não lembro se era uma monografia de graduação ou se era de mestrado, mas ela fez só sobre as gírias usadas nas cadeias de São Paulo. E aquilo foi sensacional, assim, porque numa mesma página tinha 6 termos diferentes para falar de policial, e eu tava naquela assim, ai, muito porco, muito meganha, muito pé preto, muita coisa. Assim, cara, aí eu fui lá, pesquisei, achei esse trabalho da menina online e, cara, facilitou um monte, porque, tipo, para policial ela tinha, tipo, 2 páginas de termos para xingar policial. Então, era mais fácil, porque a gente podia ir pelo caminho, pela Avenida Central e fazer a repetição, e isso talvez ficasse tão chato e pobre, porque, cara, em inglês, o autor provavelmente não é ex-presidiário. Ele também teve que fazer uma pesquisa para deixar aquilo mais rico. Seja onde for, talvez para ele, vamos supor, ouvir gangster rap em inglês para ele já seja uma fonte normal. Eu não passei por esse processo de ter gangster rap tocando em casa, entendeu? Então, para mim, a pesquisa foi por outro lado. Mas esse negócio de tem que atirar. Tipo, alguém vai dizer, não devia ter feito isso, mas... Eu recorro muito à letra de música para tentar localizar a época. Se eu estou traduzindo uma coisa, isso aqui se passa nos anos 50. Eu tento achar na internet, não é tão difícil, letras de música em português dos anos 50, para eu poder me localizar. Por exemplo, dos anos 60, pegando várias letras de Jovem Guarda, a gente percebe que o pessoal não chamava calçada de calçada nos anos 60, era passeio. O que se falava como calçada nas letras de música, quando se mencionava uma calçada, não é tanto assim, mas era passeio. A palavra passeio como calçada aparece muito mais do que calçada hoje em dia. Então são coisas curiosas. Mas também eu já errei a mão, né, nesse sentido, né? Acho que cada um poderia comentar um pouco assim de quando errou a mão. Eu vou até puxar o meu errei a mão nesse sentido. Eu tive um editor queridíssimo, acho que o Érico foi editor do Érico em alguns momentos também, chamado Rogério Saladino. E ele pegou uma tradução minha da história do Nova, o Homem-Foguete, mas as primeiríssimas histórias, nos anos 70. E eu lembro que quando eu era moleque, eu li apaixonadamente. E eu traduzi com aquele amor, colocando tudo, mil filtros para ser linguagem setentista. Aí ele falou assim, Mário, é legal você colocar uma palavra ou outra dos anos 70, só que assim, se você coloca tudo do jeito que você colocou, fica complicado, porque o leitor não vai entender o que você está fazendo. Então eles vão precisar traduzir. O teu trabalho é facilitar a compreensão do leitor. E ele vai ficar com raiva da história, porque ele não está entendendo o linguajar. Né? Então essa foi uma das várias vezes que eu errei a mão. E eu agradeço ao Rogério Saladino até hoje, agora versão gráfica.
e ele olha para ele mesmo no espelho e diz, seu demônio lindo, né? As duas são referências a Handsome Devil. Casa, né? E a outra, qual é a... O meu toque é muito legal. Tá bonito. Olha só, agora sim, em definitivo, da Brasível Pelotas para o Brasil inteiro. Vamos ver aqui. Mas só perguntar essa última questão, se vocês então evitam ou colocam quando acham necessário, porque nesse caso eu teria achado legal ter uma nota dizendo, referência à música dos Smiths, talvez. Olha só, eu até colocar, para você que não estava conosco porque você saiu durante os comerciais, estamos falando de notas de rodapé. Esse pessoal que fica zapeando aí entre os canais. Rede pública, não tem como. Isso é dependente da infraestrutura pública. Não, mas o Rafael falou sobre notas de rodapé, eu queria até dizer isso, que era um assunto que eu queria fazer uma enquete com os alunos, porque nós todos estamos bem viciados, mas na verdade eles não são leitores, então talvez não fosse o caso. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, eu sou favorável a que o leitor tenha experiência completa. O Rafael mencionou, isso aqui é uma letra de música. Então eu acho que se existe uma música com letra dos Smiths, ou dos Rolling Stones, ou do Franz Ferdinand, etc., eu acho que vale mostrar, assim, olha, é uma referência a isso, tal, isso aqui é referência a tal sitcom, isso aqui é a frase de efeito do Pernalonga. Ou coisas que diminuam a compreensão. É que não dá para poluir os quadrinhos ao mesmo tempo. Claro. Uma nota de rodapé polui, mas eu acho terrível fazer com que o leitor não tenha experiência completa, ou presumir que o leitor, se ele não entendeu, ele vai procurar no Google. Porque imagina você ler, que legal, você está lendo uma coisa, você para, larga, vai procurar no Google, volta. Eu acho uma experiência extremamente desagradável você ter que procurar o Google. Ao mesmo tempo que você tem à sua disposição, sei lá, no teu celular, do lado da revista, do gibi, você tem tudo no Google, ao mesmo tempo é desagradável você tirar o foco, o teu olhar daquela sequência de cenas para procurar no Google, né? Então, eu não sei, eu fico muito em dúvida. Eu acho que assim, eu acho que deve sempre ter, mas se for ter demais, eu acho que deve se fazer um glossário lá no final arranjar uma página com um glossário mais no final e numerar as citações, mas eu acho que tem que ter. Eu acho que não só a gente como tradutores, mas os editores deveriam fazer questão absoluta, e pelo que eu conheço, a maioria quer, mas nem sempre consegue por falta de recursos. Às vezes ele gostaria de fazer um glossário, mas não tem página para isso, porque tem uma propaganda, não tem página suficiente. Sim. Mas eu acho que é nossa obrigação, sim, dizer assim, isso aqui é uma situação, uma referência ao seriado I Love Lucy dos anos 50, 60. Porque senão o cara não está tendo toda a experiência. Ele não está recebendo tudo que o autor passou para ele. Mas eu não sei qual é a opinião de vocês todos. Notas do tradutor. Quando usar? Em que quantidade? Eu tento tentar jogar no próprio balão a explicação, mas eu não posso estragar. Não. Tem que ser do jeito que o ser humano fale. Não o ser humano fala dando notas de rodapé. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, que eu acho que é a pergunta do Rafael. Cara, eu não posso falar nada, porque eu adoro nota de rodapé. Eu adoro. Às vezes tem metade da página. Cara, por que isso aqui não foi pra página? Tem alguma coisa aqui que tá falando. E eu gosto daquelas que quanto mais bizarra, melhor. Mas, Rafa, corre um risco também do tradutor não ter sacado que era uma letra do Smith. O que eu acho que é nesse caso, que nos anos 90 não estaria muito antes do revival. Mas esses dias até um aluno me perguntou assim, mas quando vocês sacam que é letra de música ou citação de um filme? Eu disse que só tem duas opções. Ou você conhece aquilo, eu já vi esse filme,
ou eu já assisti isso, ou aquilo é tão bem pontuado pelo autor que te gera aquele ponto de interrogação aqui em cima. Não é a resposta natural. Ele deu uma resposta ou provocativa, ou brincando, ou o que quer que seja. E aí a gente vai seguir esse faro e tentar desvendar o que é. Mas, por exemplo, às vezes a gente está traduzindo, no caso, uma sequência de 6 histórias compiladas. Aí na primeira tu não percebe, na segunda tu não percebe, na terceira tu saca. Os títulos são alguma coisa combinada. Porque na primeira tu não sacou que um título estava ligado no segundo. Chega lá no terceiro, aí volta no início. Onde é que vocês estão? E aí vai atrás da costura entre os capítulos para descobrir o que é. Se ele está fazendo citação a filme, a Bíblia, a Shakespeare e por aí vai. Mas deve ser muito difícil para quem cujo universo não contém música, não contém filme, não contém seriado. Deve ser um inferno tentar. Eu assino embaixo de tudo. E eu chamo esse... eu acho que o Rafa tá atendendo uma ligação no telefone. Desliga o telefone dele. Na verdade, eu tenho que ir lá. Oi? Na verdade, eu tenho que ir lá pegar minha pequenininha. Tá bom. Amado, obrigado. Beijos, querido. Forte abraço. Tem mais um monte de coisa pra perguntar, mas... Fazemos outro. Tomamos outro café. Opa! Até Parte mais. 2. To be continued. É nóis. Falou. Fofinho. Caio. Caiu, foi embora. Ô, Érico, e as notas do N e do T, notas do tradutor? A questão que o Carlão deu agora, que é justamente isso, né? A gente tem que sacar, tem um faro ali, de que aquilo é uma citação. Eu chamo de Shakespeareômetro, que é você notar que aquilo é Shakespeare, né? Em algum momento vai encaixar um Shakespeare ali, ou vai encaixar uma citação bíblica, ou uma música. E nota de rodapé, para mim, eu gosto muito da solução que tu mencionou de usar um glossário, um pós-fácil, alguma coisa no final, quando tem muita referência. Mas é raro conseguir esse espaço. Nos gibis da Panini e tal, não existe isso, né? De forma alguma. Mas eu já consegui em alguns outros lugares. E é uma questão de que aquilo lido por um leitor do inglês é facilmente compreendido. E aquilo tem que passar mesmo para o leitor do português, de alguma forma, e não tem espaço para passar isso somente na tradução normal. E rodapé eu uso raramente, não gosto, nem prosa eu gosto. Como leitor eu não tenho problema nenhum, até gosto também das interferências na nota que toma metade da página, mas eu, como tradutor, eu acho que eu vou estar jogando toalha na frente do leitor. Uhum. O que a gente teve uma experiência, né, o Mário, com aquela edição do Arqueiro Verde, que é do Mike Grell, né, do final dos 80, quando ele começou a ter a revista solo dele, que foi uma das poucas vezes que a gente viu isso. O Sidão fez um artigo, fez uma postagem para elogiar a tradução, e a gente nunca tinha visto, a gente ficou bem feliz, assim, ele chegou a mandar uma mensagem por áudio pra gente, não vou dizer que ele fez um textão, porque parece pejorativo, mas ele escreveu um texto grande dizendo o quanto tinha sido bem pontuada as notas do tradutor para a situação histórica, porque foi na época que teve o escândalo dos Irãs contra, e aí teve uma entrada de armas, tinha a suspeita de que a Guerra Fria voltaria a esquentar no final dos anos 80, e aí a gente colocou notas pontuais, porque aquilo estava dentro da história. E aí o nosso comentário entre nós, o que está tendo aqui, essa mudança do Arqueiro Verde, de deixar de ser um super-herói parte da Liga, para ser um cara justiceiro, de rua, ligado nos problemas que tinha nos Estados Unidos na época, ainda tem, etc., mas que são as gangues, são extermínio de negro, extermínio de gay,
esse tipo de coisa. Então, situar o leitor historicamente foi importante ali, porque não eram notas com relação à tradução ou à dificuldade do termo, etc. e tal, mas era historicamente colocar o cara assim, o que ele está falando aqui é uma coisa que quase gerou um conflito durante o fim da Guerra Fria, que em seguida foi quando eles detectaram que as armas americanas estavam indo para o Oriente Médio, o Afeganistão estava com arma russa, etc. e tal. Então, aquilo ali foi importante pontuar. Assim. Às vezes eles mencionavam as gangues de Los Angeles, e essas gangues, inclusive, aí a gente foi pesquisando, descobrindo, é o que ainda domina o mercado fonográfico de rap. Então, coisas que a gente acha assim, são duas gangues. Não. Eles ainda usam o código de cores azul e vermelho, para quem é de um lado e de outro. Criminalidade muito... Tá pagando estágio? Eu falei, Só um segundo. A gente tá no hangout. eu tô vendo estágio. O Érico teve um encontro profissional. Substituta, por agora, sim. Tudo bom. A gente tá no hangout com os colegas. Você está fazendo vídeo hoje? Não. Tranquilo, já vou aí. Obrigado, Mário. Continua. Era o cara. Não, é isso, assim, que a gente fez as citações muito mais para situar o leitor na história real, né? Porque como ele estava fazendo uma crônica nos quadrinhos, vale a pena também situar pro leitor se localizar onde que ele está, em que ponto da história a coisa aconteceu. Porque aquela história era muito datada. Tudo era datado. De tecnologia até notícia. Quando passava em frente à banca de jornal, eram as manchetes da época. Então, não dá para fugir. Cara, a gente vai ter que encerrar. Eu fiquei com duas coisas na cabeça. Uma é o To Be Continued do Mário. Eu adorei. E a segunda é que eu queria um nome para isso aqui, como se fosse uma série. E o nome era óbvio, só que é do Mário, eu não posso falar nada agora. Foi o Mário que pensou. Ele é óbvio. Falou agora, nem viu. Notas do tradutor. Tá. Boa, podia ser ou notas de tradução, porque notas do tradutor pode ser interpretado como algo sexista, achar que mulher não traduz, e etc. Então, a gente tem que pensar, né, A gente pode ser processado, porque isso é a nota do tradutor. Diego, volta com X. Notas Dix tradutor aqui. Luciana, mas vai ficar... Tu me autoriza a usar, Mário? É o presente por esse convite tão bom. Posso ver vocês dois aí. O Mário tu sempre nomeia as coisas assim, certinho. Não sei se tu gosta de fazer, mas faz certinho. Cara, é muito sem querer querendo, viu, meu? Mas eu vou lá, daqui a pouco vai ter aula aqui, eu vou ter que fechar tudo. Não, vamos lá. Foi ótimo ver vocês, ótimo conversar com vocês. Que venham mais. Vamos achar uma hora pra fazer isso de novo, pô, pelo amor de Deus. Olha só, pensa num formato, pô. Pensa num formato, uma vez por mês, bem humilde. Aí quando a gente pegar jeito, a gente vê se faz cada 15 dias, sei lá. Cara, ok, tá, eu vou puxar umas temáticas. Vamos fazer um canal no YouTube. Vamos fazer um canal no YouTube. YouTubers. Ó, não tá. O Mário tá com todo o equipamento já de YouTuber. Funciona E certo. tem que começar a botar, galerinha. Pintar o cabelo. Clica no joinha. Isso, dá um like no canal. Segue aqui, ó. Vocês são maravilhosos. Faz videocast, faz uma página e deixa os videocasts todos organizadinhos e tal. Uma coisa fácil para pessoas não muito tecnológicas consigam achar, entendeu? A pessoa vai ali, tá lá tudo com tema e data, ó.
dia 19 de março de 2019, tema tal. Aí dia 19 de abril de 2019. E vai uma coisa fácil, para pessoas não tecnológicas poderem acessar também, né? Tá. Não, vamos ver. O mais fácil de acessar é o YouTube. O difícil é botar pra lá. Mas aí eu dou um jeito. Isso eu dou jeito. Isso eu dou jeito. Estamos à disposição, estamos à disposição. Vamos ficar famoso e morrer no hotel. Não esquece. Eu vou lá, o pessoal deve estar na porta aqui esperando lá. Se me botarem numa banheira cheia de gelo, não conta que eu tenho 3 rins. Deixa eu tirar 2. Tá, e a história do cinto de masturbação, esquece. Amados. Boa feira doce pra vocês. Parei, volta. Eu peguei os endereços. Tá. Eu tô mandando, tá? Bem tranquilo. Não duvido. Não, vai chegar. Assim que for aí eu te aviso. Beleza. Manda com o cartaz enroladinho lá, o cartaz do café e tal. E qual é o nome da tua filha? Eu e o Mário perguntamos 3 vezes o nome dela. Desculpa, galera, Isabela. Coisa linda. Fofinha. Manda fotos depois. Vai ser. Quando ela estiver falando, você tem que ensinar a seguinte frase para ela dizer para todo mundo quando perguntarem o nome dela. Assim, o meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Isa, pois bela sei que sou. Imagina uma guria de 2, 3 anos dizendo isso. Muito fofo. Vou ensinar. Mário, um beijão, obrigado, Mário. Carlão, Um abraço. um beijão, até mais. Até. Valeu, até.